Bora lá, galera. Hoje vamos falar um pouquinho desse jogo Real Elite Loud. Também dar uma olhada aí na transmissão aí no vlog da Loud aí. Falar um pouquinho sobre a torcida da Loud aí também, sobre a galera que tá chegando acompanhando. E obviamente que a Loud não está em crise, né? Explicar um pouquinho também o ponto, né, das derrotas da Loud, na minha opinião. O cara fez até uma massagem ali no É estádio, complicado, nas costas, velho. que eu até- complicado, Tensão, né? Kings League é complicado, Vai ficar uma vitória, 2 derrotas ou 3 derrotas. Verdade. Ixi, queimou. Queimou ali. Queimou, eles estão gritando que queimou. Mas é só nessa hora. Ele tá todo errado ali. Ele tá todo errado. Ué, demoraram pra soltar Bate a bola. na massa, legal. Aí foi. Aí foi certo agora esse soltada da bola. Eles estavam soltando muito antes, né? Exatamente, ali eu gostei. Essa soltada... Dois que jogadores jogo de rápidos. Só vamos ver se a hora que o Kelvin voltar, eles continuam soltando depois, né? Vamos manter o mesmo esquema, né? Porque aí quando nós botou o Anders que corre pra caceta, os caras começaram a soltar depois de novo. Aí quando botar o Kelvin, vai fazer igual lá no México lá. O terceiro jogo do Kelvin, os caras estavam a bola, já soltava a bola, porque sabia que se esperasse um pouquinho, o Kelvin destruía qualquer um que fosse dividir a bola com ele. Olha, que imagens, que imagens. Ei, pênalti! Ei, marcou falta, deu ruim. Ué, Shootout. não, é no mais. campo defensivo? É shootout, é falta. Mas falta. é 2x2, é falta. Falta de onde bate ali mesmo. É? Porque não Uai. é mais x1. Não é mais X1. Olha que palhaçada, quer entendeu? Parabéns, Liminha, Não, mas eu já vi Tô a falta ligado. num contra um já e foi shootout, pô. Nesse jeito assim. Mas aí é... É gol! Não foi. Nossa, Caraca, Ai. velho. Goleiro marcando. Calma, Ixi. arrasta ela mais pra frente. Isso, aí, calma, Nossa, isso. Inverteu. Aí não, aí é loucura, que loucura. Inverteu! O goleiro Aí é tá loucura! marcando. Aí é Que loucura! Que isso, Meu irmão, Deus! goleiro? Meu Deus! Mais um. É gol. Errou! Que Gol! isso? Caraca, velho. Caraca. Mano, Kings League é foda, mano. Imagina quando você tá lá ali, velho, na beira do campo, velho. Imagina você torcendo, você já fica maluco. Imagina na beira do campo, né? E a gente vai ter nesse jogo esse lance do Juninho, eu não tinha visto, cara. Não tinha visto. Fico feliz porque eu achei que a Loud, cara, tem que usar mais mesmo. O Exaú é muito bom jogador. Foi um quase gol, né? Complicado. O legal disso daqui, do escalonado, é isso. É uma bola que, em vez de entrar, tocar na trave. Em vez de entrar, o goleiro salva com um dedo. Pode mudar muito o jogo, né? O escalonado é algo que muda muito o jogo, o escalonado e o dado. É claro, pô, se você tomar um gol, igual a gente tomou 1-0 do Real Elite. Contra o Real Elite, a gente saiu do escalonado perdendo de 1-0 e conseguiu ganhar o jogo. Mas quando você acaba, mesmo que a gente conseguiu ganhar, muda o jogo. Né? Se a gente tivesse... então. Mas ontem na Espanha erraram também. Errar? Na Ah, então Espanha. free. Então No free. quinto Se erraram split. na Espanha, depois de 8 anos já de liga, né? 8 anos, mas é novo, né? É novo essa regra. Cara, falei que esse jogo ia ser pegado, velho. Uia! Da vizinha aí, ó. E aqui é um jogo que realmente, né? já é o próximo, rapaziada. Ele Esse gerava jogo não muita consegue- ansiedade. É muito bom. É um jogo muito bom, eu acredito, pra ambos os times, tá? Não importa agora o resultado, agora que a gente já sabe que a Real Elite ganhou, mas o que importa é, pros torcedores dos dois times, na opinião, é o quanto o cara passou, né? O quanto cada time passa, né? Quanto mais jogos assim você tiver, na minha opinião, quanto mais jogos com essa carga de cobrança você tiver, com essa carga emocional você tiver, você pode perder, o que é o lado ruim, mas o lado bom é que você, com certeza, é a maior evolução do seu time, velho. Ver quanto tempo de então. jogo tem, estranho. Não Tamo pode. junto, Renato. Obrigado, meu rei. Geral 100. Tá geral. F. Que já teve ali em si, no começo tava. Deu pau no software, Aí, Liminha. ó, voltou. Voltou. Legal. Voltou. Foi só cobrar. Eu falo que o Gal tem muita moral nessa liga. Ei! Ué, nada. Ué? O juiz... Eita, o VAR. O estagiário já Nossa vai senhora. pedindo Tá o VAR. revoltado. O negócio vai Tá ficando revoltado. louco.
Tirem as crianças da sala, daqui a pouco vai vir dedo do meio e gritaria, Liminha. Mas eu achei o juiz mais firme do que os outros. É? E aí? E aí? O que ele marcou? Eles não estão dando, né? O que ele marcou? Marcou? Ele não vai dar isso aqui. Ó, o pessoal do chat falando muito pênalti. Rapaz. Olha lá, o jogador do time do Real Elite tá cobrando o estagiário. Tá cobrando o estagiário aqui, E ó. aí o estagiário tá maluco da Fica cabeça. aí, ó. Aí, cara, não sei se é o momento aí, O Davi rapaziada. reclamando. Toda a pressão dos bastidores. Toda a pressão dos bastidores, velho. Vai seguir, hein? Eu tô achando que vai Eu seguir. não sei não, hein. Eu acho que... Hoje tá Ó, parando. ele tá falando, ó. Mandou seguir. Siga lá, segue Peló. o jogo. Você viu o juizão do Brasileirão que falou que não era pra ter frescura, podia falar com ele, que não era igreja, é futebol, não é igreja. Não é igreja. Tá aí, velho. Expulsou correto, viu? Expulsou correto? Expulsou correto, na Será minha que a gente opinião. vai voltar à era dos juízes estrelas, Liminha? Que o juiz quer aparecer mais do que o jogador, né? Então. Isso é complicado, viu, Gal? Eu vou falar. Às vezes ter juiz assim é ruim pro jogo. Porque aquela ali, ele viu que a câmera tava filmando, ele sabia no que ia dar, né? O Real Elite também marcando no 4-2, né? Eu tinha já reparado nisso daí, nos jogos, inclusive no jogo contra a gente, né? Que quando a gente reassistiu todo mundo aqui, já devo subir no YouTube, agora que a gente tá de volta no YouTube, mas também, muitos times estão usando essa marcação do 4-2 para controlar um pouco defensivamente, controlar um pouco o tempo de jogo e principalmente para tentar buscar uma roubada de bola e um contra-ataque, né? Uma transição rápida. Infelizmente, é um sistema que deixa o jogo ofensivo um pouquinho mais chato. A verdade é essa. Para quem quer ver mais ações ofensivas, você demora mais para achar espaço. Muitas vezes você acaba tomando, né, uma decisão, como eu posso dizer, que se entrar é legal, mas se não entrar, o torcedor vai falar, putz, né? Que, por exemplo, são os chutes de fora da área. Você tem essa liberdade no 4-2 dos chutes fora da área, só que os chutes fora da área são mais difíceis do que os chutes dentro da área, né? Então, assim, você tem esse balanço aí do 4-2 que visualmente é muito complicado, né? Ele sabia no que ia dar. Na era da internet, ele sabia onde Vai dar ia aquela dar. viralizada, né? Ele sabia onde ia dar. Verdade. Entusiasta, né? Opa! Ei! Amarelo? Cara não pode... É foda falar, mas é foda o cara não pode chegar nessa... Opa! Ei! Amarelo? Amarelo pro Luquinhas. Amarília. Cara no Davi, velho, ele tem que, mano... Ele tem que, velho... Gão? Eu quero o replay. Foi na lateralzinha da área. É o 13, pode sair. Ó o El, ó o El. O El cobrando o amarelo, ele quer o vermelho. O El, ele reclama, ele reclama. Ele gosta, velho, ele gosta. Ele reclama. Confere e cheque pra minha posição dentro Ó lá. da área. Ó. Tá. É porque você ter 7 pessoas... Vamos ver o lance primeiro, né? Gol do El. Gol do El. Finalização, hein? Olha. Assim, né? Muita superioridade, né? É muito fácil criticar. Não tô criticando isso, montagem, sistema, porque, velho, isso acaba sendo um pouquinho complicado, mas eu acho que o modo como o Real Elite faz a falta é legal, né? Ele deixa porque muita você ter superioridade 7 dos pessoas- caras mesmo dentro da área, mas o El, essa linha de passe pro El é uma linha Vamos ver o muito lance próxima, né? Uma linha que acaba ficando muito próxima pra ele. O Davi faz um passe muito bom também. Talvez o jogador aqui não necessariamente precisava fechar tanto, sendo que você tem uma superioridade numérica aqui. Então talvez esse jogador, ele podia fazer uma marcação de olhar um pouquinho. É ele que reclama, inclusive, né? Gol do El. Mas eu achei que o principal erro, talvez, tenha sido dele, na minha visão, porque eu acho que quando você é esse segundo homem e o cara que tá mais na área
são os jogadores que tem que fazer esse monitoramento, né? Não tem muito o que fazer. E aí, cara, Kings League, né? Você deixa um vacilo, você deixa o adversário, às vezes não vai dar em nada. Às vezes o cara vai pegar e vai chutar e o Exaú vai defender, o cara vai chutar pra fora e segue o jogo. Futebol, né? Na verdade é assim. 1-0, Real Elite de Estagiário sai na frente. Legal, que chapada, hein? Gosto muito do El aí, ó. Ó, Renatinho indignado. E agora vai virar um pandemônio aí, né? Porque tá com a menos. Momento é do Real Elite. O que eu acho errado é o tempo tá correndo e o cartão amarelo tá correndo também, entendeu? Isso é paia, eu acho errado. O amarelo, o tempo aqui pode correr, mas o amarelo tinha que pausar. Mas o que diz a regra? Entendeu? O amarelo tinha que pausar. E o tempo do jogo normal pode correr, não tem problema. Lá que tá barato até, mas assim, eu acho que tá barato até pra Loud, porque já era pra ter saído um golzinho naquele começo. Sim, verdade, tiveram chances. Porque 1-0 né? Ainda é o virtual, né? É o virtual qualquer coisa, você não sabe as cartas, o pênalti. Olha aí, olha o goleiro. Rapaz, o goleiro espalmou meio... Pode ser um virtual 2-1 pra lá. Olha É o virtual qualquer coisa, você não sabe as cartas, o pênalti. Você vê, são poucos... É que assim, aqui, né, o cara acabou tendo um chute bom que gera um escanteio e gera um melhor momento. Mas você vê, se você olhar mesmo, é muito difícil sair um gol daqui da Kings League, tá? Muito difícil sair um gol daqui da Kings League. Então você olha os melhores momentos do jogo e você não tem melhor momento no jogo. Olha aí, olha o goleiro. Você não tem melhor momento no jogo, porque o Real Elite ganhando, marcando no 4-2, a Loud não conseguindo ter... essa agressividade de como entrar nesse 4-2, né? Que eles não deixam a bola um pouco. E aí você vai pro dado. Então, assim, é duro, cara, é duro. Até um jogo que eu acho que o Real Elite era ligeiramente favorito, apesar do Real Elite ter 2 derrotas, foram pra Fury G3X. É um pouco esse rolê Kings mesmo, tá? Não é uma coisa... No futebol a gente também teria um pouco isso, mas no futebol eu acho que um sistema em si... ele, até pelo tamanho, né, de quanto você pode... O gap de erro de uma bola na área, por exemplo, ela é um pouquinho não, ela é maior no futebol de campo. Porque o que eu quero dizer? Porque você não tem um sistema que claramente te coloque com tanta defesa acima do adversário. Eu acho que, cara, ano passado o time que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro, que era o Botafogo, no final do campeonato ele sofreu um pouco com o 5-4-1. Os times que marcavam ele no 5-4-1. Mas mesmo assim ele criou muitas chances. Você vê aqui um 4-2 em que praticamente você não tem nenhuma grande chance criada. Então o Botafogo, por mais que ele sofreu ali contra o Criciúma no 5-4-1, se eu não me engano contra o Vitória, ele teve muitas chances. Porque no futebol... Por mais que o 5-4-1 assemelhe um pouquinho você, né, diminuir os percentuais, o tamanho, né, ali que você vai ter de amplitude do campo e etc., você tem um gap maior. Na Kings League é difícil. Pô, os caras estão fechadinhos, vamos cruzar a bola na área. Já não dá por causa, né... Você já tem que chegar na ponta, que já é mais difícil. O cruzamento na área é um espaço muito menor, então você também tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, realmente na Kings League, isso se complica um pouquinho, né? Quando a gente vê também esses times no 4-2, é uma coisa que, né, a Espanha, por ser a primeira liga, trouxe, né? A gente brinca que foi criado pelo El Pibe, né? Mas na verdade, né? Não foi o El Pibe que criou, mas é uma questão de... É uma questão de sistema mesmo. É uma questão de sistema. Ah, Pocão, por que os caras não jogam com 5-1, então, mais defensivo? O 5-1 você vai dar muito espaço para rotacionar a bola, né? E aí você se complica um pouco mais. Então é isso, né? Já chutou essa bola dura, Liminha? Chute não sai ruim? Sai. Olha quem tá lá, ó, jogando dado. Do lado ali, ó, primeira dama ali, ó, a Maiara, filmando. Olá, verdade.
E um contra um com o goleiro. Contra um com o goleiro. E é aquela que É o original. É o original. É o original. É aquela que tinha até o Kelvin meter um monte de gol e eles tiraram. É isso. Caramba, quantas regras nós tá fazendo a Kings mudar, né? Até aquela que o velho Vamp fez da galera saindo devagar, né? E não indo pegar a bola. Aquela foi legal, né? É verdade. Aí, ó. Tá me ouvindo, Coringa? Vocês não viram na transição? Você viu a transição depois? E ele é um desses. Olha lá. E o Rufino no último jogo ficou brigando com o cara 20 segundos ali. Olha lá. Foi muito engraçado isso aí do Eles, Rufino, velho. eles esqueceram do tempo, eles ficaram brigando ali, fizeram uma força danada. Esse X1 é tenso, né, cara? Você cansa, parece que... Olha lá. Tem que pagar pra entrar aqui? Tem, rapaziada. Tem ingresso, né? E pra hoje já tá esgotado. Eu não sei quantas rodadas que eles venderam. Pensa que tipo assim, deixa eu só fazer a de 5, 8.75, né? Eu gosto de deixar essas coisas, eu gosto de lembrar. Pensa que tipo, no campo, você tem 68 de largura, se você jogar com uma linha de 4 jogadores atrás, você vai estar cobrindo 17. Você vai estar com cada jogador, teoricamente, cobrindo uma amplitude de 17 metros. Se você fizer isso no campo, né? 17 metros. Se você fizer uma linha de 4 jogadores na Kings League, cada jogador está cobrindo 8,75 metros. Porque a Kings League são 35 ali, né? E na verdade aqui até tá 34, então tá até um pouquinho a menos. Então, realmente é muito fechadinho por causa do campo, né? Ficar muito fechadinho, fica difícil, não fica tão legal mesmo pra galera ver, mas é o futebol, né? É o futebol. Daqui a pouco a Kings League vai fazer uma regra que você não pode jogar com 4 caras na última linha, não dá. Então o futebol é isso. As equipes elas vão se encontrando. O G3X já jogou no 4-2 em vários momentos, né? Se você olhar nosso jogo contra o Capim e propriamente nosso jogo contra o Real Elite também em alguns momentos do segundo tempo. Então assim, é mais uma questão de como cada time vai entrar também contra, né? E aí o resultado vai dizer um pouquinho. Um time que não tem jogado 4-2 é a Fúria, né? A Fúria não tem jogado 4-2, a Fúria tem feito uma marcação em zona, mas não é o 4-2. E tem dado muito certo pra eles. Eles têm mais gente próxima do contra-ataque, mas às vezes eles recuam, né? Às vezes acaba ficando 4-2 ali, mas... Luquinha marcou bem, hein, o Juninho Antunes nos dois confrontos que eles tiveram, hein? Pode ser agora, ó. Pode ser agora. Ó a passada do atleta. Ixi, esqueceu a bola. Passada. Cara, Passada. Cara, vai trocar, Juninho, você tá cansado. Os dois já estão cansados. Quem trocar aí primeiro vai ter uma... Quem trocar primeiro, olha lá, o estádio tá mandando trocar. Olha lá. Tem que trocar, pô. Os dois, quem trocar abafa primeiro vai muito, né, esse X1. Muito. Mas o Luquinha também tá bem cansado. Olha aí. Agora vai ser difícil pro Juninho, hein? Olha lá, ele vai levar a bola. Ele vai levar a bola. É perigoso. Muito inteligente isso que ele fez. Opa, fake troca. Legal. Fake troca. Fake troca. Legal. Gênio. Pagre! Caramba, o Juninho salvou um gol. Mano, é gol que muda jogo isso aqui, velho. Você vem pro segundo tempo com a sua carta, com o seu pênalti com 1-1, velho. Brinca muito! Pô, brinca muito! Que falta de responsabilidade, pô. Que loucura! Deixa essa bola! Essa Kings League. Caraca, né? O Andreas teve um lance, né? Acho que ele dito que no Mundial de Seleções também, que ele dribla o goleiro e o cara salva em cima da linha. Mas eu acho que, né, o Luquinhas, ele tá, né, eles mesmos, os próprios comentaristas, né, Kelvin, Gaules e Liminha, estavam falando do cansaço, né? E é isso, né? Acredito que o cara não chutou porque... Não, ele salvou em cima da linha, não salvou? Foi o Juninho, não foi? Foi o Juninho, pô, que tirou. Não foi na trave essa bola, né? Foi na trave. Cara, é o cansaço, né? O cara tá com cansaço e o cara, velho, o cara fica ali, mano, na dúvida de chutar com a outra perna. Ele poderia ter chutado, né? Mas a bola tá numa velocidade alta e aí a hora que ele parou, ele viu que o Juninho tava chegando, ele quis ter a certeza, né? Ele já fez um gol assim, né? Quis ter a certeza de cortar mais pra dentro e acabou perdendo o gol, né? Um gol perdido, né? É isso.
podia ter um gol perdido. Brinca muito! Que falta de responsabilidade, pô. Que loucura! Deixa essa bola! Essa Kings League. O homem de cá de Esaú Nascimento. Está do outro lado, o goleirão da Laude. Alan Stage versus Esaú. Esaú Presente, versus sem paradinha, tá? Daquele jeitão que você já sabe, né? Já vai ali pra cobrança. Ajeita a bola. Esaú. É, que talvez pro Kelvin seja mais fácil bater com qualquer outra perna, mais cansado, né? Então também tem um pouquinho de, né? Aí tem um pouquinho do que o cara vai sentir na hora, velho. A gente já viu acontecer isso com a gente, né? Jogadores nossos driblar o goleiro e parar pra ter mais certeza de onde vai chutar. Porque às vezes essa leitura né? Não é nem um segundo a leitura, né? Então, assim, é duro, né? Pra Laude ali, pra torcida, pro treinador, pra comissão, é foda, porque você tá ali quase pra fazer o gol de empate e agora, ó lá, você tá tomando 2-0. Mas eu acho que, cara, é entendível o que deve ter se passado na cabeça dele no primeiro toque, né? O primeiro toque a bola tava veloz e ele tava muito cansado, ele tava 2 minutos jogando um X1, fora o tempo que jogou o jogo. Então acho que ele tentou parar pra ter essa, entre aspas, certeza. E aí, cara, o Juninho chegou e aí ele também não tava com o pé pra dar um chute tão forte. Errou, né? Então ele errou na escolha de não ter chutado de esquerda a bola logo pro gol, porque o gol tava aberto. Só se ele, né, errasse muito o chute que a bola não entraria. E depois ele acabou, né, também faltando perna pra ter um chute mais forte ali, né? No gol. Lá vai ele. Tá bom, seu juiz. Tá bom, apita. Tá aí. Apitou. Ele vai. Ele vai. Dá aquela viradinha. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Caralho, estagiário, velho, ele já tá tipo assim, meta total, velho. Do time do Real Elite. 2-0. Ele faz a comemoração do telefone. Ele tá, mano, só batendo e já é. Provocou. Vou mandar esse vídeo, tá? Arnaldo, agora eu entendi. Polêmica, né? Do telefone. Provocou. Vou mandar esse vídeo, tá? Liga pra mais gente, aqui sou eu, porra, e lembra a regra de Apocão, tá? Claro, né? O cara não vai chegar e dar um tiro em alguém, mas, cara, ali no jogo é isso, velho. Tá ligado? Ali no jogo é isso, velho. Ali no jogo é isso. Arnaldo, agora eu entendi. Agora eu entendi. Ele falou que estudou o Kelvin batendo, pô, então estudou o cara certo, velho. Abre uma vantagem. A bola morreu no peito dele. Vem chegando o Juninho Antunes. Ele tem um O jogo segue daqui a pouco. Opa! Pedido pelo lado da Laude. Enquanto o Davi Lara vem tentando puxar. Vai preparar o Coringa aí. Opa! Na área! Gol! E aqui, cara, logo quando você pede o pênalti, é uma loucura isso aqui, né? Então, assim, você vê o Real Elite acaba tomando uma transição aqui por um erro de passe do Davi, né? O Davi acaba ficando nessa última linha. Não sei o que ele tá fazendo desse lado aqui nessa última linha. Acaba que acredito que tenha sido movimentação do jogo. E aí ele acaba fazendo um passe ali que é complicado, né? Quando você tem 4 atletas do seu time na frente. Galera, isso tudo que eu falo também são teorias, né? No futebol a teoria é muito difícil. Mas eu falo isso com humildade porque é importante que o jogador tenha esses reconhecimentos, né? Porque o reconhecimento das zonas de perigo é uma coisa óbvia para o jogador. Então, normalmente no campo você divide em 3 zonas, né? A zona de maior risco é a zona aqui, é 1. A zona de risco médio aqui e a zona de risco baixo aqui. O que significa? O jogador sabe que ele pode, não é que ele deve, mas ele pode tentar mais coisa numa zona de risco menor, certo? Mas tem um pouco isso. Pro futsal, eu penso muito nessa parada de quantos jogadores do seu time estão na frente da linha da bola. E quando você tem 4 jogadores do seu time à frente da linha da bola, você tá numa zona de risco, tá? Você tá numa zona de risco, velho. Tá ligado? Então
é isso, né? Ainda mais nessa Kings, você perde uma bola aqui na zona 2, com 4 jogadores do seu time à frente da linha da bola, é muito difícil chegar. Vai preparar o Coringa aí. Opa! Aqui dava pro goleiro talvez ter pego também, né? Mas assim, é o que eu tô falando, aí são coisas técnicas. E coisas técnicas, elas são totais no futebol. Não tem o que fazer, elas estão aí, né? O futebol, ele é técnico. Totalmente técnico. Né? Muitas das coisas que você quer no seu time vão ser feitas ou não por causa de técnica. Né? Não adianta nada. Se o Ancelotti montar o melhor esquema, com as melhores adaptações, com os melhores comportamentos dos jogadores, e jogar eu, Gal, BT e Liminha na primeira linha, nós não vamos conseguir fazer. Por quê? Técnico, tático e físico, né? Mas entra na parte que eu digo, existem coisas ali que você vai ter que trabalhar. Seu atleta, pô, ele tem que melhorar fisicamente, ele tem que melhorar o entendimento do jogo e tem que melhorar a técnica dele, tá ligado? Então a parte técnica em si, quando eu tô comentando, é uma parte que eu lembro sempre, mas não é uma parte que, né? Vou falar, porque é o que é, pô. O goleiro poderia ter pegado? Poderia. O Luquinhas poderia ter feito o gol num X1 chutado de primeira? Poderia, mas não foi o que aconteceu. Então acho que o lance, a criação vem por uma transição rápida num jogo que estava 2-0 pro Real Elite. A gente cometeu esse erro também, né? Então não tô falando que é algo nossa. A gente cometeu esse erro. A gente tomou uma transição no jogo 6-1 pra gente. Né? Que a gente rouba uma bola e 5 jogadores vão pro ataque. Pra quê? Pra todo mundo queria lá uma opção pra fazer gol. E aí a gente perde esse ataque, toma uma transição e toma o gol. Então é... 6-1 não, 6-0, né? Só foi o primeiro gol. Tamo juntos, tá? Porque aqui, olha como é legal a Kings League. Tá 2-0 pro Real Elite. A Loud pede o pênalti. Antes do pênalti ser batido, o cara faz um gol. Frango do goleiro do Real Elite. O pênalti do seu presidente foi pedido. E agora complicou porque o Coringa vem pra bater e vem pra empatar o jogo. Que abre uma possibilidade com o lance do pênalti do presidente, do Coringa podendo agora presidente a marcar na Kings League Brasil. E ele poderia... Lá vem Coringa. Ele puxou a resposta pra ele, falou, deixa comigo que eu vou resolver. Ele teve 2 oportunidades, 50% de aproveitamento. Ele vai lá, faz uma embaixada. Ele errou o último, hein? Ele errou o último. É um pouco isso falar dele, é um pouco isso, né? O quanto você precisa dar essa opção, né? Só sem paradinha, aquela ginga que o senhor já sabe. Estamos combinados? É a recomendação. Ele errou o último, ele acertou o primeiro. Lá vai ele. Perna direita. Da perna direita. Caraca, mano. E eu achei que o goleirão fez certo aqui. Tentou esperar, ver se o Coringa batesse errado. O Coringa bateu forte no canto, não dá pra chegar, velho. Empata o jogo. É escolha do goleiro. O Gal fica puto com o Barata, que o Barata escolhe os cantos, né? E aí, pô, esse jogo aí, o Barata escolheu o canto contra o Paulinho, né? E aí eu lembro que eu sabia que o Gal, se ele tivesse transmitindo, ele ia falar. E ele falou. Chora, chora. É muita polêmica, gente. Ele esperava no meio. E é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito quando é presidente. Mas o Coringa bate bem, né? Agora, logo em seguida, o jogo começa a ter uma reviravolta. O Coringa começa a ser o presidente que mais bateu. É porque o Gal, cara, no nosso jogo contra o Science, se eu não me engano, ele vai lá, né, durante, não era nem pré-jogo, nada, ele tá ali, ele tá falando com o Barata, Barata, pô, esse cara, velho, não sabe chutar muito bem, espera o cara bater e tal, sei lá o que, pô, era algo que o preparador também falava, mas tem o negócio do goleiro, né, do goleiro, tipo assim, ele sentia a parada na hora, e aí nesse pênalti contra o Science, o cara bate no meio, e o Barata pula antes na ponta, só que o Barata pega com o pé. E aí o Gal fica puto, mesmo ele pegando com o pé, tá ligado? Na nossa competição, converteu 2. A Loud já tá esperando. Agora é o seguinte. Sua carta secreta. Agora é o que a gente chama. Agora é o que a gente chama de virtual. É o virtual 3 pro Real Elite e 2 pra Loud. Que essa carta do Real Elite a gente não sabe o que é. Pode ser pênalti, pode ser shootout, pode ser Coringa.
Essa relação deu certo. Não é carta estrela, senão Não, já teria tá tranquilo. utilizado. Você vê, é engraçado, né? Você vê, é engraçado, velho. Grandes chances de ser um gol Não, aí. meu querido, Uma vamos jogar, carta cara. Se boa preocupa em jogar, do pô. Real Elite. Quer ganhar desse jeito? Chorando, porra. Vamos jogar, caralho. Olha o juiz. Não sei o que o cara tava reclamando, né? Mas... Recomeça a partida. Jogo bom, 27 minutos. Daqui a pouco tem G3X contra Funkball, Desimpedidos contra Fluxo. Tem dele. Exatamente. Tem dele contra. Mas o Igor Roque chapou essa bola no peito. Sobrou pra ele. Olha o lance. Nós já puxamos um Silvio. Caramba, seria um gol duplo aqui, hein? O El vai tentando passar pela marcação de Lucas Japa. Prefere recomeçar na direita com ele, Matheus Bueno. Lá vem pro contra-ataque. Entrou na área, caiu, se jogou. Mas acabou sendo interceptado. O juiz não deu nada, levou na linha de fundo, bateu no meio da área. Olha o gol! 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 Gol! Aí. E aí? Cara, eu vou te falar um negócio, cara. Eu falei isso aqui, né? Coisa que, tipo assim, não... O Bueno é muito bom jogador, cara. Muito bom jogador, né? E quanto mais ele for... Ele nunca jogou Kings League. Ele jogou uma Supercopa em que o tamanho do campo era igual. E ele não era o nosso último fixo, né? A gente tinha o moleque Joe normalmente como último fixo. E a gente cobrava mesmo do Bueno um pouco mais de liberdade, porque ele é praticamente um armador do time. Ele é muito bom jogador, né? E eu acho que quanto mais ele se adaptar à Kings League, de entender ali os passos, os movimentos e etc., ele é um cara, muito diferenciado, mas muito diferenciado mesmo. E, cara, mais uma vez Davi, né? Mais uma vez Davi. Jogo tenso, né? Eu acho que aqui a Loud, cara, um pouquinho de, né? Segurou um pouco mais do que devia a questão de... Talvez pelo gol duplo, né? Tô aqui chutando. Eu acho que aqui são erros que a gente às vezes comete mesmo. Mas é complicado, né? Num jogo 2-2 contra o Real Elite, é um jogo tenso, né? É um jogo muito difícil e é complicado você ter um lance que praticamente a bola tá com Lisboa aqui. Olha o tempo que você tem pra Loud ter pelo menos uma igualdade numérica, né? Então, assim, é um pouco até com todo respeito, cobrança aos outros 3 jogadores da Loud. Onde eles estão, né? Quem são eles e o que fazem esses 3 jogadores? Porque um tá subindo, ninguém acompanha. O outro tá subindo, ninguém acompanha. Fica difícil, né? Eu costumo ter isso, que eu gosto de ver que isso saia gol, né? Eu adoro quando sai gol, porque aí você adora pra falar pros caras aí. Tu torceu pra quem? Pra Deus e pro goleiro. Que bom que não deu certo, porque no futebol é interessante que você não torça pra Deus e pro goleiro, né? Que você tente olhar e falar, pô, isso vai pra qualquer time, pro nosso também. Porque assim, às vezes, não é cobrança do treinador nada, é o cara ter o simancol, saber que o jogo tá 30 minutos 2-2, onde é que ele tá? Tá descansando, né? Então talvez tinha que ter pedido pra sair. Lá vem pro contra-ataque. Entrou na área, caiu, se jogou. O juiz não deu nada, levou na linha de fundo, bateu no meio da área. Olha o gol! Olha o gol! Olha o El, ele está a 20 segundos livre na frente da área, né? Gol! Gol! E aí? Segundo duelo. 30 minutos, é cansaço mesmo, velho. É cansaço. Tô falando na maldade, não. É que eu só me exalto, mas é isso, velho. Futebol é isso aí, cara. O que nós perdemos, Liminha? Como é que é passar a mão na tua bunda? Não pedi tua opinião, o juiz falou. Olha lá. Carta secreta Real Elite. Acho que não é shootout, hein? O cara virou e falou, é carta secreta, juiz. Ele falou, não pedi sua opinião. Virou e foi ver a carta secreta. Olha lá. Opa. Gol dobro. Gol dobro. Peligroso. No último terço de campo ali, principalmente jogadas individuais, viu? Ele tá recuando bastante aqui, o time da Loud, sentindo um pouco de falta da criação dele. Anda com a bola. Isso, garoto. Pra cima. Nossa, aí inverteu mal.
Inverteu mal. Vale 2, hein? Vale 2. Olha isso. Vale 2? Vale, dois, cartão. né? Vale 2. Vale Gol! 2. Vale 2, acabou. Aqui acabou. Vale 2. Aqui acabou. Aqui é outra história, né? Porque aqui é uma transição rápida, galera. Você vê, eu não vou ficar enchendo o saco todo futebol, todo gol, alguém errou. Não é assim, aqui é uma transição. É um erro de passe, beleza. É um erro técnico, mas aqui é uma transição. Aqui é mais difícil chegar mesmo. Você vê que esse cara tá voltando e tem um outro que tá voltando correndo ali. É, olha lá, o cara tá chegando correndo. Até que eles chegaram, né? Mas de novo, superioridade do Real Elite, né? De novo, por mais que pouco tempo, mas de novo o Real Elite tendo uma certa superioridade aí no contra-ataque. Agora, pra mim, você vê que agora é muito mais rápido, né? O outro lance, ele começa no 17 e acaba no 30, né? Aqui, o lance, cara, olha lá. Nossa! O lance, ele começa no 10 ali, quando começa a puxada de contra-ataque e já acaba, velho. Olha isso. Vale 2? Vale, dois, cartão. né? Vale 2. Vale 2. Gol, vale 2, acabou. Aqui acabou. Vale 2. Aqui acabou. É, meus Virtual. amigos. Quer ver outro gol? Virtual 5-2. Na marcação de Lucas Japa. Prefere recomeçar na direita com ele, Matheus Bueno. Olha lá, o outro gol começa no 15. Lá vem pro contra-ataque. Entrou na área, caiu, se jogou. O juiz não deu nada, levou na linha de fundo, bateu no meio da área, jogou. É isso. Olha o gol, olha o gol. É, porque como teve o bate-rebate no outro lá, o outro também, por tempo, acaba ficando bem parecido. Mas eu acho que o outro já é uma transição de rapidez mesmo, né? Que não dava pra voltar, né? Matou o jogo, cara. Bom jogo pro Real Elite, velho. Vitória importante. Aqui acabou. É, meus Virtual. amigos. Virtual 5-2. Davizinho aí, ó. Tá ao vivo. Legal. É isso, hein? Jogo aí. Tá aí, Real Elite tava merecendo. Vai buscando a primeira vitória. Se esse juiz não acabar certinho, cravado com um minuto, o Alan Estagiário vai ficar maluco aqui, hein? Acabou. É fim de papo. Acabou. É fim de papo. Real Elite 5, Loud 2. Legal. É, cara, como de se esperar, isso ia acontecer. Ligado? Como de se esperar, isso ia acontecer. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Em algum momento o Real Elite ia ganhar. E o Real Elite, por ter o estagiário que sabe de futebol, sabe ali de grupo, viveu 2 Kings League, tem a galera ali, o El, que também viveu bastante Kings League, o Davi, que viveu, né, o Mundial, mas o El até mais, que viveu o Mundial de Clubes. O que acontece? Em algum momento isso ia ter. Teve já logo na terceira rodada. Tudo indica que o Real Elite vai usar essa vitória, como você tá vendo a comemoração, usar essa vitória para mudar um pouco o curso dele no campeonato. Mudar um pouco o curso de tudo que tá acontecendo. Não que ter perdido os 2 jogos seja algo, nossa, perdeu pro Fúria G3X. Pode acontecer isso, né? Claro, perdeu pro G3X sem o K9, perdeu pra Fúria sem o Lipão. Tem um impacto nisso, né? Só que é um impacto que já foi, a meta do Real Elite é ficar entre os 7. E como que ele vai chegar entre os 7? Ah, Pocão, então você tá falando que o Real Elite não vai chegar em primeiro. Não é isso, não dá pra eu garantir, mas provavelmente, porque é um time que já tem 2 derrotas. Vai saber Fúria e G3X percam 3 jogos, porque além de tudo ainda teria o confronto direto, que o Real Elite perderia pra qualquer um dos 2. É difícil você imaginar que os 2 times vão perder 3 jogos, até porque um joga contra o outro. Então, como um joga contra o outro, provavelmente já é um jogo a menos pro cara perder. Então, o cara tem ali depois, né, restando ali 5 partidas que ele tem que perder 3 pro Real Elite passar e o Real Elite ganhar todas, que é algo que pode acontecer. Isso pode acontecer, o Real Elite ganhar todas as outras partidas que ele tem. Mas eu acho que então pro Real Elite não importa mais, teoricamente, a posição. Importa como eles vão chegar e como esse time vai evoluir em todos os aspectos, né, que você pode ter evolução de time. E
E eu acho que é isso que o Real Elite vai ter que dar um jeito de buscar. Eu acho que o Real Elite focou, eu assisti esse jogo inteiro, né? Focou bastante na line-up titular, diferentemente dos outros jogos, eles mexeram muito menos ali no futsal, eu acredito. Então, assim, é uma coisa que também foi meio que assim, ó, jogo grande, vamos deixar um pouco mais ali, ver como é que tá. E dá pra ver, né? Dá pra ver a comemoração de estagiário, as provocações que teve. Fora isso, né? O jogo com várias provocações. Então, cara, muita coisa importante que teve, que eu acho que muda totalmente o curso do Real Elite nesse campeonato. E o torcedor do Real Elite pode ficar muito animado, velho. Muito animado, porque é um time muito forte, né? Já falo isso há muito tempo. E agora é um time muito forte com vitórias também. Então, não é só da boca pra fora. Já do lado da Loud, não é passando um pano, né? Porque futebol é isso. Se você, que eu brinco, né? Se você, não é o caso da Loud, mas se você perder todos os jogos do Campeonato Brasileiro de 1-0, jogo tenso, jogo duro, gol no finalzinho, você vai bater o recorde do pior time que já existiu, porque você perdeu 38 jogos. Nunca existiu, acho que um time que perdeu 38 partidas num campeonato de liga. E alô, historiadores, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque você também não pode olhar a derrota, e a Loud pra mim também é um time que tem muito favoritismo pra estar entre os 7, você não pode olhar as derrotas como algo de, nem sempre, né, como algo de falhas que não tem mudança, que não vai ter muito o que fazer. Diferente, eu acho, né? A Loud tava sem um dos seus wildcards, então, né, quando eu falei Fúria sem Lipão, G3X sem K9, a Loud tava sem um dos wildcards dele. Tava sem o Rafa Neguinho, é um wildcard deles. Eles escolheram como wildcard e o cara não pôde jogar. Então tem essa primeira coisa. Segundo ponto, as 2 derrotas da Loud, a outra eu já falei. A Loud acaba no jogo contra o Nivelados praticamente perdendo a partida por uma falha de regulamento mesmo, né? Uma falha de entender que não é bom você fazer essa briga no meio do campo com o pé, né? Pra você não arriscar tomar um amarelo, principalmente porque você tá no 3, e esse 3 pode ser muito impactante, o amarelo sai na hora. E aí você acabou tomando 2 gols. Então a Loud acabou tomando 2 gols do Nivelados por causa do amarelo que foi tomado no dado. E aí é difícil recuperar. A Loud ainda conseguiu fazer 2 gols nesse jogo, né? Contra o Nivelados retrancado, foi pro gol duplo, teve uma chance, inclusive, ainda daí da pequena área. E agora pega um dos times que é um dos favoritos. É um dos times pré-campeonato que era um dos favoritos, que tem conhecimento em Kings. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de calma na questão da Loud. A calma no sentido de não analisar só vitória e derrota, porque a Loud tá com 2 derrotas, 1 vitória. Mas esse torcedor vai precisar controlar a paciência, né? Porque o próximo jogo da Loud é contra a Fúria. E é um jogo que, né, tudo indica que pode ser outra derrota, né? Pode ser 3 derrotas. Então, como que esse link torcedor, Coringa, Renato e time, Mauricião e time, como que isso vai se juntar caso o time perca 3 jogos? Porque esse é o problema, né? Você é um time que tem total condição de chegar entre os 7, mas se você deixar abalar tanto, perder muita confiança, ter uma cobrança excessiva, talvez você não fique nem entre os 7. Então, né, torcedor, acredito que essa é a hora de ter as críticas construtivas, mas também entender o macro aí, que não teve também nenhum ponto ali, cara, super gigante até agora, na minha opinião, pelo que eu vejo, né? Valeu? Boa sorte aí pros 2, então. O que vocês acham aí, né? Eu também acho que os 2 vão passar, tá? Mas, esse momento aí, você vê como é que é, né? Os 2 times estão com 3 pontos, mas o momento é melhor pro Real Elite por causa da vitória.